Carta 5. A razão dos jesuítas em estabelecer uma nova moralidade. Paris, 20 de março de 1656. Senhor, em cumprimento à minha promessa, incluo os primeiros esboços da moralidade dos jesuítas, assim como as concepções desses homens tão, abre aspas, proeminentes no saber e na sabedoria, que estão sob a orientação da sabedoria divina, os quais são muito mais confiáveis que toda a luz da filosofia. Fecha aspas. Talvez você pense que estou brincando, mas na realidade, falo sério, pois esta é a própria linguagem deles em sua publicação intitulada Image of the First Century, Imagem do Primeiro Século. Eu apenas transcrevi as suas palavras, o que continuo a fazer no seguinte tributo. Aspas. Esta é uma sociedade de homens, ou antes, de anjos, dos quais Isaías profetizou. Vão, ágeis mensageiros. Isaías 18:2. A profecia não é óbvia? Eles possuem o espírito de águias. Eles mudaram a face do cristianismo. Fecha aspas. O que dizem a respeito de si mesmos é o suficiente, como você verá por suas máximas que lhe apresentarei. Ansioso como estou para obter total informação, sinto-me relutante em depender exclusivamente da descrição de meu amigo. Portanto, decidi conversar com eles pessoalmente. Mas considerei correto tudo o que ele me disse. De fato, ele nunca me iludiu. Assim, vocês terão um relato dessas conversações. Meu amigo havia feito algumas afirmações extravagantes de que eu dificilmente acreditaria neles. Ele indicou as próprias publicações deles como sua fonte. E nenhuma defesa seria possível. Assim, a opinião de alguns indivíduos não deveria ser imputada a todo o corpo. Assegurei-lhe que eu conhecia alguns que eram tão rígidos quanto os que ele mencionara como sendo negligentes. Isto lhe deu a oportunidade de exibir a verdadeira natureza da sociedade, que, em geral, é desconhecida e que talvez para você possa ser uma importante peça informativa. Ele iniciou como segue. Aspas. Você deve supor que o texto fala a favor deles, de maneira considerável, para mostrar que alguns de seus padres concordam com as máximas do Evangelho, assim como com outras que as contradizem. Portanto, você poderia deduzir que essas opiniões ambíguas não são imputáveis a toda a sociedade. Estou bem consciente disso, pois se este fosse o caso, eles não tolerariam tais contradições, uma vez que eles têm os que defendem essa visão tão liberal. Você deve concluir que o espírito que permeia a sociedade não é aquele do verdadeiro cristianismo. Se fosse, eles não teriam tolerado os que são diametralmente opostos a ele. Fecha aspas. Perguntei-lhe, então qual é o objetivo de todo o grupo? Sem dúvida alguma, eles não têm princípios fixos, de modo que todos desfrutam da liberdade de dizer o que bem entendem? Não, não é bem assim. Uma sociedade tão grande não poderia existir se fosse imprudente a ponto de permitir-se ficar sem uma alma a governar e ordenar os seus interesses. Além disso, há uma ordem específica para que nada seja impresso sem a devida aprovação de seus superiores. Mas como os superiores permitem concepções tão antagônicas? Eu lhe explicarei, ele disse. O objetivo deles não é corromper a moralidade, e certamente não é este seu desígnio, mas tampouco é seu propósito reformá-la. Isto seria uma péssima política. Portanto, a intenção deles é esta. Possuindo a melhor impressão de si mesmos, eles imaginam que é necessário e útil aos interesses da fé que a reputação da qual gozam deva ser estendida a todo o mundo e que eles deveriam obter a direção espiritual da consciência de todos. Como as específicas injunções do Evangelho
são adaptadas para governar algumas pessoas, eles farão uso delas sempre que a ocasião lhes for favorável. Porém, como esses escritos não correspondem às concepções da maioria da humanidade, eles os dispensam com o intuito de assegurar a aceitação geral. Por conseguinte, eles se relacionam com pessoas de todos os tipos de vida, em todos os países e climas. E assim, é necessário fazer uso de casuísmos, cuja gama de concepções deveria abranger todas as diversas circunstâncias existentes. Assim, logo se percebe que, caso tivessem apenas casuístas de noções negligentes, eles destruiriam seu propósito principal, que é o de agradar a todos, porque os verdadeiros religiosos estão desejosos de uma liderança mais rigorosa. Porém, como não há muitos com este perfil, eles não precisam de muitos guias do tipo severo para direcioná-los. Uns poucos irão sofrer pelos poucos líderes deste tipo existentes, enquanto a grande maioria, formada por casuístas negligentes, oferece seus serviços aos muitos que desejam escapar à disciplina. É por meio dessa amável e agradável conduta, como o padre Petot a denomina, que eles estendem seus braços em torno do mundo todo. Se alguém os abordasse com a intenção de restaurar o que obteve de forma fraudulenta, não imagine que eles tentariam dissuadi-lo de seu propósito. Pelo contrário, eles aplaudiriam e confirmariam a sua determinação. Mas se alguém mais se apresentasse a eles, visando a uma absolvição sem restituição, seria de fato estranho se eles não o suprissem com expedientes e garantissem seu sucesso. Desta forma, eles mantêm todos os seus amigos e se protegem de todos os seus inimigos. Se fossem reprovados por essa extrema frouxidão, de imediato eles mostrariam ao público seus severos diretores, juntamente com os livros que escreveram sobre a severidade da lei cristã. Com essas evidências, eles satisfarão o superficial, que não pode investigar suas entranhas. Assim, eles se conformam com todos os tipos de pessoas, permanecendo bem preparados com uma resposta pronta para todos os questionamentos, de modo que em países onde um Cristo crucificado parece tolice, eles suprimirão o escândalo da cruz e pregarão apenas a Jesus Cristo em sua glória, omitindo os seus sofrimentos. Então, na Índia e na China, onde permitem aos cristãos a prática da idolatria, eles assim agem como um engenhoso dispositivo de fazê-los conceber uma imagem de Cristo sob o manto deles, para o qual são instruídos a direcionar mentalmente as adorações publicamente devotadas aos seus falsos deuses. Ainda assim, os cardeais da sociedade foram expressamente obrigados a proibir os jesuítas, sob pena de excomunhão, de permitir o culto a ídolos sob qualquer pretexto, como também de ocultar o mistério da cruz daqueles a quem instruírem na fé, ordenando enfaticamente que não admitissem ninguém ao batismo antes dessa instrução, impondo que exibissem a cruz de Cristo em suas igrejas. Isto está fartamente detalhado em um decreto da congregação, datado de 9 de julho de 1646 e assinado pelo cardeal Capone. Desta forma, eles se espalharam por todo o mundo através de sua doutrina sobre opiniões prováveis, que é a causa e a raiz de toda essa desordem. Você deve aprender com o próprio testemunho deles, pois eles não fazem nenhum esforço para esconder isso mais do que perpetram os fatos que estou afirmando. Com exceção de que eles dizem que encobrem sua prudência humana e política sob o pretexto da prudência cristã e divina, como se a fé, apoiada pela tradição, não fosse imutável em todas as épocas e lugares. Pelo contrário, eles quebrarão a regra para acomodar a pessoa que foi submetida a ela, como se não houvesse formas de perdoar aqueles com manchas de culpa, a não ser pela corrupção da própria lei de Deus. Mas a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma ao conformá-la com seus salutares caminhos. Então,
Venha e visite esses honrados padres e perceberá, de imediato, a razão da doutrina que propagam com respeito à graça na frouxidão de sua moralidade. Você verá as virtudes cristãs tão disfarçadas e tão deficientes em amor que é a alma e a vida delas, assim como muitos crimes atenuados e inúmeras desordens admitidas, que não mais parecerá estranho eles sustentarem que todos os homens em todo o tempo possuem graça suficiente para os guiar, no sentido que dão a frase, a uma vida religiosa. Uma vez que a moralidade deles é totalmente pagã, a natureza é suficiente para os guiar. Quando eles afirmam a necessidade de graça eficaz, a perspectiva traz outras virtudes à vista. Não é o bastante curar vícios com outros vícios e apenas induzir os homens a se conformar aos deveres externos da religião. Isso é praticar uma virtude tão nobre quanto a dos fariseus ou dos sábios do mundo pagão. A lei e a razão são suficientes para produzir esses efeitos. Mas libertar a alma do amor ao mundo para removê-la de um objeto pelo qual nutrem a mais profunda afeição, para capacitar um homem a morrer para si mesmo e amar a Deus de maneira absoluta e inalterável, só é possível por um poder onipotente. É irracional fingir que possuímos um comando perfeito sobre tais graças, bem como negar que aquelas virtudes que não incluem o amor a Deus e que os jesuítas confundem com virtudes cristãs não sejam possíveis de cumprir por nossa própria força. Até aqui, o meu amigo falou com grande seriedade, pois tem sido muito afetado por essas desordens. Quanto a mim, eu me congratulei com a habilidade da política jesuíta e fui ao encontro de um de seus melhores casuístas, com quem desejava renovar o conhecimento. Assim, sabendo como proceder, não encontrei qualquer dificuldade em introduzir e conduzir o assunto. Demonstrando a sua afeição por mim, recebeu-me com muitas expressões de benevolência e, após alguma discussão preliminar, aproveitei a oportunidade para perguntar sobre o jejum. Mencionei-lhe como era difícil para mim colocá-lo em prática. Ele me exortou a resistir à minha aversão. Porém, quando persisti em minhas queixas, tornou-se compassivo e começou a se desculpar em meu favor. Muitas das desculpas que ofereceu não tinham a minha concordância, até que, afinal, ele me perguntou se eu não conseguiria dormir sem ter jantado. Não, é por isso que sou obrigado a tomar o café da manhã ao meio-dia e jantar muito tarde da noite, respondi. Estou muito feliz por você ter descoberto uma forma inocente de aliviar a sua ansiedade. Continue a fazer isso, pois você não tem obrigações quanto ao jejum. Entretanto, não dependa da minha palavra, mas acompanhe-me até a biblioteca. Então, ao entrarmos, ele disse apanhando um livro. Aqui está a sua prova. E que esplêndida ela é, fornecida por Escobar. Quem é Escobar? O quê? Como pode ser ignorante quanto ao nome de Escobar, membro de nossa sociedade, que compilou esta teologia moral de 24 de nossos padres, que em seu prefácio compara este livro àquele mencionado em Apocalipse, que foi selado com 7 selos, e diz que Jesus o entregou selado às 4 criaturas viventes, Suárez, Vázquez, Molina e Valentia, na presença dos 4 e mais 20 jesuítas, que representam os 24 anciãos? Agora, veja o que diz. Aquele que não consegue dormir sem jantar está obrigado a jejuar? De modo algum. Está satisfeito agora? O bom padre, percebendo a minha satisfação, prosseguiu com entusiasmo. Veja, aqui nesta passagem de Filítios, um dos 24 jesuítas, imagine que alguém esteja exausto. Ele é obrigado a guardar o jejum? Certamente que não. Mas suponha que tenha se fatigado com o propósito de ser liberado do jejum. Deve ele então observá-lo? Não, embora fosse seu propósito, ele ainda assim não está obrigado.
Você teria acreditado nisso? Me perguntou. Devo estar sonhando. Será que realmente estou ouvindo correto? Diga-me, padre, você está absoluto e conscientemente convencido de tudo isso? Não, com certeza. Então por que falar em desacordo com sua própria consciência? De jeito nenhum. Eu não estava falando conforme a minha consciência, mas apenas em conformidade com as autoridades. E vocês os seguem com segurança simplesmente porque eles são polemistas habilidosos? O quê? Pelo fato de eles terem inserido estas linhas em seus escritos, tenho liberdade para procurar ocasiões e pretextos visando cometer pecados? Eu pensava que apenas as escrituras e a tradição da Igreja constituíssem a única regra de conduta, não os seus casuístas. Surpreso, ele exclamou: Você me lembrou o discurso dos jansenistas. Não se encontra no poder de autoridades como Padre Boni e Basil Pontius emitir suas opiniões prováveis? Mas eu não me dou por satisfeito com probabilidades, antes estou ansioso para conhecer a certeza. Bem, vejo que não conhece nada sobre a doutrina das opiniões prováveis. Se assim fosse, o seu discurso seria muito diferente. Realmente você deve ficar sob a minha instrução, pois posso lhe assegurar que não desperdiçou o seu tempo comigo hoje. Sem estar familiarizado com esta doutrina, você não pode conhecer nada, pois ela é o alicerce, o ABC de toda a nossa moralidade, replicou. Intrigado com o que ele falou, pedi-lhe que me explicasse o que queria dizer com a expressão opinião provável. As nossas autoridades irão lhe fornecer a melhor das explicações, afirmou. Todas elas, incluindo seus 24 anciãos, concordam com o seguinte princípio: uma opinião é chamada de provável quando é alicerçada sobre razões de alguma importância. Assim, por vezes, pode ocorrer uma opinião provável emitida apenas por um teólogo de grande respeito. Veja o argumento, pois um homem que seja particularmente devotado ao estudo não adotaria uma opinião, exceto se ele tivesse uma razão boa e suficiente para fazê-lo. Mas assim pode um simples doutor dizer e desdizer, fazer e desfazer as consciências das pessoas ao seu bel prazer e sempre estar seguro? Senhor, disse ele, você não deve ridicularizar ou pensar contra esta doutrina. Todas as vezes que os jansenistas tentaram fazer isso, fracassaram redondamente. Não, ela é firmemente estabelecida. Aqui, o jesuíta fez referência a outras autoridades. Fascinante, meu bom padre. A sua doutrina é, de fato, admiravelmente conveniente. Para sempre ter uma resposta pronta, sim ou não, como desejar. Que privilégio inestimável! E como pode ser tão valiosa? Agora percebo o uso que vocês têm feito das opiniões contrárias em todos os assuntos. Há sempre uma opinião favorável e a outra nunca lhes é contrária. Se não alcançarem a sua causa de um jeito, com certeza encontrarão de outro. Assim, sempre escapam ilesos. Verdadeiro. Se um Deus nos colocar em apuros, o outro nos defenderá. Mas o que aconteceria se eu consultasse um de seus especialistas e adotasse a opinião dele, a qual me deixasse totalmente livre, e então me visse às voltas com um confessor que recusasse a minha absolvição sem que houvesse uma mudança de atitude? Já passou por tal situação, padre? Certamente, eles são obrigados a eximir as penitências que contenham algumas opiniões prováveis, sob pena de cometerem uma ofensa mortal. Assim, eles nunca podem estar perdidos. Isto é claramente determinado por nossos superiores, entre os quais Padre Boni, que diz: quando o penitente segue uma opinião provável, o confessor deve absolvê-lo, embora a sua opinião seja contrária à do penitente.
Mas, padre, ele não afirma que seria um pecado mortal caso não o absolvesse? Como você é rápido! Ouça como ele prossegue até chegar a esta conclusão específica. Recusar-se a absolver um penitente que age em conformidade com uma opinião provável é um pecado mortal em sua própria natureza. A confirmar o que diz, ele menciona 3 de nossos mais destacados teólogos, Soares, Vázquez e Sanches. "Oh, meu bom padre!" exclamei eu. "Como são admiráveis todos os regulamentos que vocês têm adotado! Nenhuma desculpa é deixada para a futura compreensão, pois nenhum confessor jamais terá a ousadia de desobedecer. Eu não fazia a menor ideia de seu poder em prescrever a dor da condenação, pois imaginava que eram capazes apenas de remover os pecados, sem nunca supor que poderiam introduzi-los. Agora percebo que vocês podem fazer tudo." "Isto não está certo", afirmou. "Não podemos introduzir pecados, apenas indicá-los. Mais de uma vez percebi que você não é muito bem versado em teologia escolástica." "Seja como for, padre, as minhas dúvidas estão cabalmente esclarecidas. Entretanto, tenho uma outra questão a fazer. O que você faz quando os pais da igreja estão em franca oposição a qualquer um de seus casuístas?" "Que extraordinária ignorância! Os pais do deserto foram uma boa autoridade para a moral de sua própria época, mas eles viveram em um tempo muito remoto para nós, de modo que não podem mais regular as nossas vidas. Esta tarefa pertence aos novos casuístas. Escute o que alguns deles têm para nos dizer. Como o padre Celot, em questões de moralidade, os novos casuístas são preferidos aos antigos pais, embora estes tenham vivido mais perto dos tempos apostólicos." Ao que repliquei: "Que máximas fascinantes e tão cheias de conforto!" Ele replicou: "Nós deixamos os pais do deserto para aqueles que tratam de uma divindade positiva. Porém, nós que guiamos as consciências dos homens, os lemos muito pouco e não citamos obras exceto aquelas dos novos casuístas. Se você consultar Diana, descobrirá que, de sua lista de 296 autores, o mais velho data de 80 anos atrás." "Não foi quando a sua sociedade foi fundada?" "Sim, aproximadamente. Isto quer dizer que tão logo vocês fizeram sua apresentação ao mundo, Agostinho, Crisóstomo, Ambrósio, Jerônimo e outros foram obrigados a se recolher? Mas posso pelo menos ser informado dos nomes de seus sucessores? Quem são os novos autores?" Então o padre mencionou nomes não conhecidos até esse dia. "Oh, meu padre!" exclamei com grande apreensão. "Todas essas pessoas são realmente cristãs?" "O que quer dizer com cristãs? Não lhe informei que por meio desses homens nós, no presente momento, governamos toda a cristandade?" Eu me senti profundamente triste, mas não consegui expressar esse sentimento. Assim, contendi comigo mesmo e questionei se todos esses autores eram jesuítas. "Não", ele respondeu, "mas isto não tem importância. Contudo, todos eles escreveram coisas excelentes. A maioria deles, é bem verdade, valeu-se de alguns de nossos próprios escritores ou os copiaram, mas não temos escrúpulos quanto a isso. Além disso, eles com frequência fazem menção e tecem elogios aos nossos autores." Então comentei: "Agora percebo que todos são aceitáveis, exceto os antigos pais, e assim vocês permanecem de plena posse do campo. Podem assumir qualquer direção que bem desejarem, vagueando ao seu bel prazer, mas vejo que há 3 ou 4 barreiras principais que irão obstruir o seu progresso. E quais são elas?" perguntou o surpreso padre. "As Sagradas Escrituras, os papas e os concílios, os quais não podem contradizer, e todos os que concordam com o Evangelho." "Oh, isso é tudo? Você realmente me amedronta."
Você imagina que um caso tão óbvio quanto este não tenha sido previsto e solucionado antes? Eu realmente estou surpreso que você pense que somos contrários às Escrituras, aos papas e aos concílios. Você deve receber uma clara demonstração de que não somos. Ficaria extremamente perturbado só em imaginar que pudesse supor que somos deficientes em nossos deveres. Porém, se retornar amanhã, eu me encarregarei de lhe fornecer uma completa informação sobre este assunto também. Assim terminou a nossa reunião, e aqui finalizo esta carta. Creio que você encontrará aqui o suficiente para garantir o seu deleite até a próxima carta. Eu sou, etc.